Ei pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Maísa Barbosa, esse é o canal Trama Literária e hoje a gente dá continuidade para a nossa série Pensadoras Feministas e hoje a gente fala sobre Mary Wollstonecraft. Se você tem algum nome de alguma pensadora que você quer ver discutido por aqui, deixa aqui nos comentários, porque eu quero falar de várias mulheres que foram importantes para a história. A gente já tem um vídeo sobre Olympe de Gouges e hoje a gente fala então sobre Mary Wollstonecraft. Bem, o primeiro vídeo aqui dessa série, que foi sobre Olympe de Gouges, falou sobre essa mulher que foi bastante importante ali no contexto da Revolução Francesa e que vai escrever um dos primeiros textos dos primeiros textos considerados aí precursores do feminismo, que é as Declarações dos Direitos da Mulher e da Cidadã, uma resposta ao texto As Declarações do Homem e do Cidadão, que foi publicado ali no contexto da efervescência da Revolução Francesa. E a Mary Wollstonecraft vai ter a sua atuação no mesmo período e ela também vai ser reconhecida justamente pela sua indignação com a mesma temática que foi a questão da Revolução Francesa. Após a Revolução, depois que a Revolução Francesa deu certo, a Constituição Francesa, que foi publicada em 1791, não considerava mulheres como cidadãs. E essa já tinha sido uma indignação da Olympe de Gouges. E a Mary Wollstonecraft, quando viu o texto, quando ela pegou a Revolução Francesa, ela também ficou bastante indignada, justamente porque a Revolução Francesa ela foi construída aí por princípios e por ideais para os quais aquele tipo de discurso já não cabia. Então, se a gente pega os princípios básicos aí, liberdade, igualdade, fraternidade, e a gente tira as mulheres como cidadãs, a gente não considera as mulheres como cidadãs, a gente tem um baita problema, porque o texto ali ele está contradizendo a ele próprio. A Constituição Francesa publicada nesse momento é contraditória em relação aos seus próprios princípios. A partir dessa indignação com o modo como a Constituição Francesa estava escrita, é que a Mary Wollstonecraft vai publicar As Reivindicações dos Direitos da Mulher, que é um livro que é considerado aí justamente o precursor do feminismo, justamente porque nessa obra, em contraposição à Constituição Francesa, é que a autora vai estabelecer uma série de ideias, uma série de princípios e uma série de questões que vão ser fundamentais para se discutir os direitos das mulheres posteriormente. Dois temas para ela vão ser considerados fundamentais para a educação feminina. O primeiro que é a questão do enclausuramento da mulher à vida doméstica. Quando uma mulher ela fica presa à vida doméstica, ela fica necessariamente dependente do esposo, vai ficar dependente dos pais, enfim, uma mulher que ela fique enclausurada na vida doméstica, ela está à mercê dos desejos e das exigências dos homens da família necessariamente. E o outro ponto que ela discute, fundamental para a libertação das mulheres, é a questão da educação. E esse é um tema particularmente importante nesse contexto, justamente porque ela vai escrever após a promulgação da Constituição Francesa, que era um documento, que foi um documento escrito no momento em que a educação formal, uma educação racional, eram considerados pontos centrais para o avanço de uma população, para o desenvolvimento de uma nação. Então, como a Revolução Francesa vai pregar, para a gente conseguir desenvolver um país, a gente só vai conseguir fazer isso por meio de uma educação formal e por meio de uma educação formal que atinge aí os sujeitos de uma forma plena, mas aí em contrapartida as mulheres são excluídas desse texto, então é profundamente contraditório com os ideais da própria Revolução. A gente também vai ter outros temas que ela vai considerar essencial para a discussão, que é a questão do abolicionismo. Ela é anti-escravagista e isso também é um tema que era discutido por poucas pessoas naquele momento, justamente porque se considerava homem digno de liberdade um grupo muito pequeno de sujeitos. Então o texto, ao mesmo tempo que ele fala da necessidade de liberdade e da necessidade de educação para grupos minorizados historicamente, esses direitos não vão chegar. Então é nesse momento que autores anti-escravagistas e abolicionistas vão ser bastante importantes, porque eles vão estender suas pautas não só para o grupo que eles pertencem. Então elas não vão falar somente das mulheres, elas vão falar da necessidade profunda de uma política abolicionista para poder conseguir liberdade aí da população de uma maneira geral. Esse, aliás, era um tema também bastante presente para Olympe de Gouges, que escrevia peças teatrais e escrevia peças abolicionistas. Inclusive, uma das suas peças foi tirada de circulação porque foi considerada aí, libertária demais. Então, eram pensadoras e eram autoras que buscavam falar sobre liberdade de uma maneira íntegra e não só para um grupo de sujeitos especiais, não só para um grupo
grupo de poucas pessoas, mas para todo mundo. Se era necessário educar a população, era necessário educar toda a população para que toda a população conseguisse se beneficiar dos princípios aí que eram defendidos pela Revolução. A Mary Wollstonecraft era inglesa, nasceu em 1759, faleceu em 1797 e os seus princípios de liberdade eles são discutidos muito pela infância e pela adolescência sofrida que ela teve. Ela junto com seus irmãos o pai deles era um déspota, um tirano, muito violento, então ela sofre muito com essa questão da violência familiar já na infância e na adolescência. Assim que arrumou um trabalho, conseguiu sair da casa paterna, conseguiu uma espécie de liberdade aos 19 anos. Enfim, arrumou um emprego doméstico insatisfatório, mas é o que ela conseguiu arrumar naquele momento para poder fugir da tirania de seu pai. Só que logo depois ela se casa, em 1774, ela consegue se separar também de um marido bastante violento, com a ajuda da irmã. Então, assim que ela se vê livre do pai e do marido, ela consegue ali começar a se estabelecer como pensadora, justamente porque ela era profundamente autodidata, abre uma escola e nessa escola ela vai começar a construir o seu prestígio. Em 1788, ela já é uma intelectual de prestígio, ela já é uma intelectual muito respeitada e ela já contribui regularmente, depois de publicar vários textos com uma revista importante da época, até que ela se apaixona por Henry Fuseli, não sei se é assim que se pronuncia, enfim, ela se apaixona por Henry Fuseli, que é um homem casado, e ela ali querendo vivenciar esse amor, querendo viver essa paixão, ela propõe para a mulher do cara, ela propõe para a mulher do Henry que elas compartilhem o marido. Obviamente a mulher do Henry vai ficar muito brava e a Mary Wollstonecraft vai ser rechaçada aí por ter ido contra a monogamia obrigatória, mas em todo caso ela se coloca como esse sujeito ativo do seu desejo aí no momento em que essas discussões ainda eram discutidas sobre temas bastante moralistas. Posteriormente, como ela já estava interessada em acompanhar a Revolução Francesa mais de perto, quando é em 1792 ela acaba indo para a França e ali ela conhece o comerciante norte-americano Gilbert Inlay. Só que como os ingleses já estavam sendo mal vistos na França, como a presença dos ingleses já não estava sendo muito bem vista na França, ela acaba conseguindo casar com o Gilbert para poder se passar por norte-americana. Então, casada com o Gilbert, a vida dela ali para as discussões políticas e para as questões políticas e para a presença dela em movimentos, em círculos, acaba sendo mais fácil justamente por causa disso. Em compensação, na vida pessoal, ela vai enfrentar bastante dificuldade, especialmente após o nascimento da primeira filha do casal, em 1794. E como nesse período o Gilbert viajava muito, e como ele era também bastante infiel, a vida da Mary vai se tornar bastante difícil, especificamente quando ele abandona ela, ele acaba abandonando ela por uma série de complicações e de problemáticas no casamento. E nesse período ela vai amargar um período de muita dificuldade, ela acaba tentando cometer suicídio por 2 vezes e ela acaba enfrentando um período aí de muitas dificuldades. Em 1796 ela acaba conhecendo seu outro amor, que é o William Goldwyn, e foi com quem ela viveu aí seu amor mais pleno, foi quem ela foi mais feliz, vamos dizer assim, e quando ela parecia ter encontrado a plenitude aí no amor, quando ela parecia finalmente estar bem no amor, ela acaba falecendo e por causa das complicações do parto, ela acaba falecendo por causa das complicações que ela teve no parto, de fato, e é o momento em que ela vai dar à luz a escritora de Frankenstein, a Mary Shelley. Em seu livro, Reivindicações dos Direitos das Mulheres, que é aquele texto escrito em resposta à Constituição Francesa, ela vai elencar uma série de fatores que ela considera essencial para a libertação das mulheres e que são ideias que vão ser discutidas muito posteriormente. Então, ela é bastante inovadora nas suas propostas, justamente porque ela vai discutir temas que são fundamentais para a gente pensar numa libertação das mulheres. Acho que eu mais gosto da ideia do texto dela é a necessidade da mulher se perceber de uma outra maneira. Então, se naquele momento a mulher ela era vista como uma extensão do homem, como alguém que precisava completar o homem, como alguém que era considerada como alguém com intelectualidade menor, então necessariamente a mulher ela acreditava que ela tinha intelectualidade melhor, que ela era uma extensão do homem, que a função dela era aquela. E a Mary Wollstonecraft vai discutir que a gente precisa construir
o pensamento de uma mulher sobre si própria de uma outra maneira. E isso a gente só conseguiria ofertando a mesma educação para homens e mulheres. Então, se a mulher desde pequena for receber a mesma educação que os homens, não vai se perceber uma diferença intelectual. Agora, é injusto se você educa um sujeito de uma forma e educa o outro sujeito de outra forma, com um grau muito menor de instrução. É muito injusto quando esses sujeitos são adultos você falar que um, então, tem uma intelectualidade menor, uma capacidade intelectual melhor se ele não recebeu a mesma instrução. É importante dizer que nessa época, essa discussão de que a mulher ela era menor, de que a mulher ela tinha que ser sensível, delicada, que ela era uma extensão do homem, isso não era só no senso comum, não era só no pensamento popular. O próprio Rousseau, que era o filósofo mais proeminente aí da Revolução Francesa, ele defendia essas ideias nos seus livros, de que a mulher ela tinha que manter a sua virtude, que era a sua bondade, que era a sua delicadeza, que era o fato de estar ali no espaço doméstico para atender ali as demandas do seu marido. Então isso não estava só no senso comum, isso era defendido pela filosofia. Então era muito difícil os sujeitos acreditarem em outra coisa se a filosofia, se o pensamento científico estava defendendo uma série de asneiras. E aí a Mary vai ter uma ideia que eu acho muito bonita, porque ela vai dizer que é necessário estimular as mulheres a desenvolverem um afeto racional pelo seu país e pelo conhecimento, pelo intelecto, justamente porque ela vai dizer, é muito difícil a gente se sentir próxima, ou é muito difícil a gente gostar de uma coisa que a gente não conhece. Então toda aquela discussão, toda aquela baboseira de que a mulher eram sujeitos de menor capacidade intelectual, ele vinha do fato de que a educação que as mulheres recebiam era muito menor, então não tinha como você querer ter mulheres muito patrióticas ou pensadoras muito gigantescas se você podava essa menina desde sempre ali, desde que ela nascia. Para finalizar, também é importante falar, além do pensamento da Mary, toda a sua revolução pessoal que ela acaba fazendo. Ela vai ter uma série de amores e uma série de vivências amorosas que implicavam em toda uma observação dessa vida. Então ela era muito julgada pelo modo como ela vivia sua vida pessoal e afetiva, porque naquele momento a gente está falando de um país extremamente moralista, mas ainda assim ela não se curvava, ou ainda assim ela não desistia das suas vontades, dos seus desejos e de viver sua vida como ela queria viver, que para aquela época era coisa demais. Gente, é isso. Essa foi a nossa discussão sobre Mary Wollstonecraft. Deixa outras pensadoras que você queira ver por aqui e até mais!